Mergulho. Você já mergulhou? Sei que essa pergunta é meio idiota, mas é algo preciso para esse vídeo. Dizem que a beleza do fundo do mar é incomparável, isso é irrefutável. Existem diversas imagens que a gente pode usar para representar essa beleza que a gente não consegue ver tão fácil. E de fato o mar é lindo. E se eu contar para vocês que existe um mangá sobre mergulhar? Um mangá onde o foco é os mergulhos? Bem, não exatamente. Mas fica aí que eu vou explicar. Grand Blue Dreamer. Pra mim, o melhor mangá de comédia de todos os tempos. Ele conta com personagens que parecem mais paródias, que quando conversam entre si criam situações muito engraçadas, mesmo sendo cotidianas. São laços fortes, amizades duvidosas. Essas situações, expressões e conversações, elas são únicas, cara. Porém, algo que muitos não falam é que esse mangá fala sobre uma fase da vida. A fase em que tudo que temos são alguns testes, aprendizados, desilusões e, principalmente, relações, que vão ser sem dúvida inesquecíveis para todo sempre. Com essa introdução um pouco mais extensa, eu vou te convidar a vir junto comigo nesse mergulho na juventude. Opa, meu nome é Elbi, e passo aqui para me apresentar e pedir humildemente que se inscreve aqui no canal. Eu conto com o apoio de vocês com um like e um comentário. É sério, esse vídeo deu muito trabalho, muito obrigado aí, que um ótimo vídeo para vocês e... Esse é Yori Kitahara. Um proeminente estudante de engenharia mecânica com seus 18 anos, ele vê uma oportunidade de estudar no litoral, na grande universidade de Izu. Essa seria sua chance de se afastar da atmosfera de puro homem, visto que sempre estudou em escolas apenas para garotas. Tudo vai bem, ele acaba tendo que morar junto com seu tio e suas duas primas. Mas tudo muda quando ele abre as portas do local. Como podem ver, essa é uma história que trata-se de comédia, uma comédia seinen, vulgo uma comédia para adultos. Espere muitas piadas com assuntos poucos abordados em outras obras, o que torna a experiência ainda mais única. Bom, se eu fosse definir em uma palavra esse mangá, seria... simplesmente todo capítulo te diverte. Apresenta personagens estereotipados, que ainda vão ser muito bem utilizados. Podem não ser agora, mas no futuro sim. Eles vão mostrar diferentes personalidades, se correlacionando, conversando, brincando, exagerando e se apaixonando? Sim, esse mangá até tem seu nível moderado de romance, tá? Atualmente tá mais aparente, mas sempre foi mais contida nesse sentido. Ainda que tivessem 3 garotas atraídas pelo Yori em um certo período. Algo que hoje parece mais determinado. Como eu citei, algo bem importante é o exagero de Grand Blue. É um mangá muito bem desenhado, seja um quadro sério, seja um quadro enfatizando as garotas ou em quadros desse tipo. Veja como é expressivo ao extremo. Isso vale tanto para algumas cenas épicas quanto para o foco do humor. Algo que logo de cara a história ensina vem daquele medo que todos temos de iniciar algo novo, tentar algo novo. Esse é o primeiro desafio pessoal que o Yori deve passar, visto que nunca aprendeu a nadar e acabou se inscrevendo no clube de mergulho, né? É uma parte pequena, mas que já serve para demonstrar o que a história quer. Ela não quer ser apenas uma comédia, ela quer ser algo a mais. Vamos falar dos arcos. Agora que eu tô livre pra falar de spoiler, se prepara. Os arcos podem ser divididos em arcos de Slice of Life comuns, em alguns arcos exóticos onde os personagens se aproximam de maneira mais íntima. Geralmente, esse último é especial, pois trata-se de um assunto pouco abordado no outro, a intimidade entre 2 personagens. E como é de se esperar, isso serve para criar triângulos e até quadrados amorosos durante a história. Óbvio que acabam se resolvendo depois de algum tempo. Por mais que já esteja bem claro, ao menos pra mim, com quem o Yori vai ficar. E alguns outros casais parecem mais consolidados, saca? Vamos lá. As 3 opções do Yori são, primeiramente, a Perua.
Ele chama ela assim, pois ela costumava se vestir como uma, utilizando maquiagem de maneira exagerada. Acontece que ela é a primeira a entender esse sentimento como um afeto, uma paixão. Há pouco tempo ela acabou se declarando, por mais que ele estivesse bêbado, foi algo importante pra ela. Importante a ponto de me fazer acreditar no possível término da história em breve, tá? Essa garota, ela também nutre alguns sentimentos por Iori. É um pouco distorcido, mas ainda é muito legal. Cara, o desenvolvimento dela como pessoa durante a obra acontece de maneira muito natural. Ela começa odiando, começa a respeitar e por fim se torna alguém que realmente gosta do Iori. É sempre muito legal ver ela demonstrando isso, porque quem acompanhou a história, quem leu toda a história e chegou nesse momento que eu estou querendo chegar, sabe o quão é legal quando ela se declara pra ele e quando ele finalmente fala não. Sim, o Iori é um virgão, tá? É um cara que sempre pensa muitas vezes com a cabeça de baixo. Ele acaba dizendo não, por mais que ela fosse realmente atraente pra ele. Ele disse não pra ela. Uma cena que é inacreditavelmente madura pra um mangá de comédia. E pra finalizar, a gente tem a prima dele. Sim, Chisa. Sem dúvida é a garota com mais participação e que possui uma relação muito mais próxima do Iori. Ela não possui relação sanguínea com ele, tá? Visto que o pai do Iori é adotado. Ela acabou tendo um certo destaque depois das outras duas terem, entre aspas, finalizado seus respectivos arcos. Dadas as circunstâncias, sem dúvida a Chisa, que é a prima dele, é a personagem com maiores chances de acabar com ele no final da história, visto seu desenvolvimento recente, visto suas crescentes dúvidas sobre seus próprios sentimentos com relação ao próprio Iori. É interessante pensar que desde o início, dava pra perceber que a Chisa ia ter uma importância maior, visto que foi por ela que ele começou a ter interesse no mergulho. Isso é estranho falando assim? Pode ser muito estranho pra algumas pessoas, tá, esse relacionamento. Mas o mangá ele trata isso de maneira bem legal. Eu pessoalmente eu acho bem interessante o jeito que é tratado o relacionamento dos dois, porque em um momento o Iori falta exatamente com respeito com ela. Não por querer, pelo menos. Sobre alguns outros personagens, tá? Pra finalizar esse tópico. O fato desse personagem aqui. Ele é uma piada porque ele é um otaku, tá? Ele é tratado como um cara adorador de garotas 2D, um otaku fedido. Por mais que a aparência dele seja boa, ele tem esse lado ruim, entendeu? Só que é interessante, ele também faz parte do clube de mergulho. Ele também tem um relacionamento muito próximo com o Iori. Na verdade, ele é o melhor amigo do Iori. E ele, sem dúvida, é um dos personagens mais engraçados da história dos mangás. Sério, esse personagem é muito legal. Porém, ele tem um crescente apelo emocional quando ele começa a entender que a idol que ele gosta muito, que a dubladora que ele gosta muito, ele tem realmente um, entre aspas, paixonite por ela, alguma coisa assim. Só que quando ele entende que ele pode ajudar ela simplesmente ajudando no casamento, ele se torna uma pessoa muito melhor, ele começa a crescer, ele começa a se tornar uma pessoa mais madura. E é sobre isso, a história é sobre isso, é essa fase da juventude, esse é um caminho para se tornar um adulto. Quando pensamos em tempos de juventude, o que é que vem na tua cabeça? Erros, acertos, festas, amizades, romances. Nem sempre tudo tem um final feliz, mas sempre nos ensinam a seguir em frente. E é isso que Grand Blue Dreaming faz. É um mangá sobre esse sentimento de frescor juvenil, cheio de personagens ultra estereotipados, tá? Mas com um desenvolvimento muito bem bolado, além de algumas cenas emocionantes com a arte. Dica-se de passagem, é linda. Quando menos esperar, tu vai aprender uma coisa ou outra sobre mergulho, ou até mesmo sobre a vida.